Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, o professor Gisoldi aqui do meu lado. Olá. Eu sou o professor Caio, somos membros da coordenação pedagógica das unidades de cursinho do ângulo e viemos gravar esse videozinho sobre a segunda fase da Unicamp, do vestibular da Unicamp, um dos maiores vestibulares aí do estado de São Paulo. Muitos dos nossos alunos estão prestando a Unicamp e estão na segunda fase, então nós vamos passar aí algumas informações para vocês, informações sobre as datas importantes, informações sobre como funcionam as provas, informação sobre como funcionam as notas finais desse vestibular, para vocês acompanharem direitinho e tirarem suas dúvidas, ok? Vamos lá, professor Gisoldi? Vamos aí. Calendário. Vamos começar com as divulgações. A Unicamp, nos próximos dias, aqui de dezembro, deve divulgar os aprovados para a segunda fase. Isso vai ser dia 15. 15. Né? Dia 15 de dezembro, eles divulgam quais são os aprovados para a segunda fase e também quais são os locais de prova desses alunos, onde é que eles vão fazer as provas. Então fiquem atentos aí que vocês devem estar assistindo esse vídeo exatamente perto do dia 15. Então, provavelmente vocês já estão vendo aí o boatos aí, mexe na internet sobre a divulgação desses resultados para a segunda fase da FUVEST. Locais de prova são divulgados no mesmo dia? Mesmo dia, né? No dia 15 sai tudo junto. Isso, aqui no ABC a gente teve 2 pontos de prova na primeira fase. Um ponto de prova em Santo André, um ponto de prova em São Bernardo e consta em manual. Quem fez a prova de primeira fase em São Bernardo virá fazer a prova na cidade de Santo André. Então vai virar fazer. Provavelmente nós vamos ficar com um único local de prova para a segunda fase. E é histórico, não é certeiro, mas é histórico já que eles fazem a prova sempre no mesmo local. Então se você fez a prova de primeira fase aqui em Santo André, provavelmente é a mesma escola. Vai ser no mesmo local. Na mesma escola. Legal. Né? Então vamos lá. Dia 15 a gente vai saber quem passou para a segunda fase. E eles estão bastante, né? Eu imagino que todos os alunos estão bastante ansiosos aí, porque a Unicamp mudou o estilo de prova, né? De primeira fase. Então fica sempre aquela pergunta, a gente está ouvindo demais os alunos, né? Qual a nota de corte? Qual vai ser a nota de corte? O que você espera que aconteça com a nota de corte? Infelizmente... Não tem padrão algum para gente saber. Essa alteração de padrão da prova da Unicamp inviabiliza a gente fazer qualquer... A Unicamp nunca fez uma prova dessa de 90 testes, então não existe um histórico passado que a gente possa usar como parâmetro para tirar notas de corte. Infelizmente, é a primeira vez, a gente vai ter que esperar mesmo. Vai ter que esperar até o dia 15. Não tem muito o que fazer. Exatamente. A segunda fase acontece em 3 dias. 3 dias. Dias? Domingo, segunda e terça, 11, 12 e 13. Perfeito. De janeiro de 2015. De 2015. Isso aí já vem seguindo uma certa naturalidade, é meio tradicional já, né? Primeiro domingo do ano, prova da FUVEST. Segundo domingo do ano, prova de segunda fase da Unicamp, né? Então, não mudaram o calendário para esse ano, então dia 11, 12 e 13 de janeiro, prova de segunda fase da Unicamp. Entendi. Muito bem. No primeiro dia, o que a Unicamp cobra dos nossos candidatos? Prova de redação e uma prova de língua portuguesa. Português e redação. 6 questões de português e uma redação, perdão, uma não, 2 textos. Né, eles não chamam de 2 redações, eles chamam de 2 propostas de texto. Né? Lembrem-se que a gente também vai ter uma aula especial aí para isso, para dar esses toques aí em termos dessas propostas diferenciadas de texto de redação aí para a prova da Unicamp. Perfeito. Muito bem. Segundo dia de prova. 6 questões, matemática, história e geografia. Terceiro dia de prova. Física, química, física, química, biologia. E biologia. Também 6 questões. Perfeito. Datas a considerar. Logo no começo de fevereiro, sai a primeira lista de resultado de quem foi aprovado no vestibular da Unicamp. Isso. E a Unicamp também tem um esquema virtual versus presencial, que é importante a gente esmiuçar isso agora, né? Isso. Vamos lá? Quem vem acompanhando isso aí pelos manuais já deve ter visto o manual da FUVEST, da Unesp, né? Todos esses manuais vêm trazendo esse lance de matrícula presencial, matrícula não presencial. Então a Unicamp também tem esse esquema aí. Então dia 3 de fevereiro vai sair, dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro vai sair uma lista, que é a lista de primeira chamada. Então é a lista de convocados aí, foram aprovados para a matrícula.
Isso, convocados para a matrícula. Mas nesse dia, você vai precisar fazer uma matrícula não presencial. Então é importante que você entre lá no site da Convest. Eles dizem aqui no manual, daqui a pouco eu acho a página para vocês. Eles dizem aqui no manual que você tem que entrar lá no site da Convest e fazer a sua inscrição, né? Então, dia 3 e 4 são as datas para você fazer essa matrícula não presencial. Dia 2 sai a chamada, 3 e 4... 3 e 4 a você matrícula faz pela internet. É isso, não presencial. Muito bem. Aí, dia 6 de fevereiro, sai a segunda chamada. Essa segunda chamada é já a chamada para a matrícula presencial. Então, dia 3 foi feita uma chamada, dia 2 foi feita uma chamada, dia 3 e 4 uma matrícula não presencial, dia 6 é feita uma outra chamada, então provavelmente excluindo já esses alunos que não fizeram a matrícula virtual, a matrícula virtual, para que no dia 11 de fevereiro, aí sim, façam a matrícula em segunda chamada. Entendi. Então, o seu nome vai aparecer na primeira chamada. Se você fizer a matrícula virtual, aparece em segunda chamada, e aí sim, no dia 11, você pode fazer a sua matrícula presencial. Lá. A matrícula é lá em Campinas. Perfeito. Ou Ribeirão, dependendo se for Farmap. 20 de fevereiro. Terceira chamada. 24 de fevereiro. Aí tem que fazer a confirmação de matrícula, né? Essa confirmação de matrícula, ela é pós o processo de matrícula presencial, para dizer que você ainda tem interesse de continuar estudando na Unicamp. Você precisa confirmar a sua matrícula, mesmo depois que você fez a matrícula. Exatamente. Né? E depois aparece mais uma data no calendário importante aqui, ó, de 25 a 27 de fevereiro, os alunos têm que voltar a fazer uma declaração. É isso, é a declaração de interesse para continuar nas próximas chamadas. listas. Perfeito. A Unicamp não diz quantas chamadas totais faz, mas como a gente aqui está só na terceira chamada, com certeza até umas 8 chamadas deve acontecer. Normalmente eles têm feito, basicamente todas as universidades estaduais têm feito de 6 a 8 listas. Aí, né? Muito bem. Galera, normalmente esse tipo de calendário gera um pouco de dúvida, porque a gente não está muito acostumado e tudo mais. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse processo todo de chamadas, de matrículas presenciais, não presenciais e tal, vocês têm um calendário dentro do manual do candidato para vocês usarem. 3 e 4. Páginas 3 e 4, mas não fiquem preocupados, tirem dúvida com a gente se vocês precisarem, tá? Procure qualquer membro da coordenação a qualquer instante que a gente está aí para ajudar vocês. Beleza? Beleza. Muito bom, calendário esmiuçado, vamos falar um pouquinho sobre as notas. Nós falamos lá das 3 provas, né? Primeiro dia, prova de português e redação, segundo dia, prova de matemática, história e geografia, e terceiro dia, física, biologia e química. Essas provas têm quais pontuações? Cada dia vale 24, cada prova vale 24, né? Então, a prova de português vale 24 pontos. Redação? Vale cada proposta de texto 24. Então são 48 pontos para a redação. Isso, 48 para a redação. Então, primeiro dia, 3 vezes 24. Ok. Segundo dia, 24. 24 ou 24 total. Total. 24 total. 8 pontos para matemática, 8 pontos para história, 8 pontos para geografia. Isso, porque eles colocam que a questão vale 4 pontos e é 2 pontos para o item A, 2 pontos para o item B. Também sendo corrigidas naquele critério de 4 notas. Ou o cara acerta 100%, ou ele acerta 75%, 50%, 25%, ou ele zera a questão. Isso. Mesmo critério de avaliação das outras universidades públicas. Perfeito. Isso. E no terceiro dia também 24 pontos, 8 cada disciplina, física, química e biologia. Isso. Tá. Isso se a gente fizer uma continha... Infelizmente não dá para fazer muita continha com a Unicamp não, viu, Caio? Porque se você for dar uma olhadinha aqui, eu estou chegando aqui no manual, cheguei aqui no manual, na página 10 e 11 do manual, eles explicam como que funciona o sistema de padronização de notas. A Unicamp não trabalha como a FUVEST, como a Unesp, que tem média aritmética Faz no final. uma média simples. Eles fazem uma média de acordo com o desvio padrão de notas total dos alunos. Usando a famosa curva de Gauss, ou seja, não dá para fazer essa continha simples, né? Não dá para simplesmente falar assim, olha, pega as provas, divide por 4 e vai lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não dá. Se você quiser, lá na página 10 e 11, tem todas as formulinhas bonitinhas aí, né? Tem uma fórmula aqui que é a NF2, se você der uma olhada na NF2 e conseguir entender,
tá bom para ser aprovado de matemática lá na prova da Unicamp. Que horror! Bem legal aí as formulinhas, é um critério bastante honesto, lendo com calma você vai entender. Bem bacana. Então vamos lá, para saber as notas finais de vocês, consultem o manual, ok? Fechou. Essas provas todas têm duração 4 horas. de 4 horas. E Isso. todas elas iniciam às 13 horas. 13 horas. Ok. Portões fechados, portões abertos às 12h30. 13h30. Fecha às 13 horas Que e é inicia a exatamente prova. o início da prova. Isso. Ok. Tem tempo mínimo de 2 horas e meia. 2 horas e meia. Maravilha. E aí, aquele lance do dia da prova. Eles têm que levar documento de identidade, ou original, com a sua foto, ou documento recente, lápis, borracha, caneta normal. Isso. Mas também existe aquele lance da tal fotografia, o mito em torno da foto. Tem que levar foto? Tem que levar foto. Eles pedem uma foto 3x4, recente, não precisa ser datada, mas para ser entregue no primeiro dia de prova da segunda fase. Perfeito. Muito bem, não esqueçam de tirar sua fotografia. Já deixa reservado, né? A FUVEST também pediu esse ano. Você está fazendo aí as provas? Você já tira, tirou? tira. Tira aí um pacotinho de fotos, deixa dentro da carteira lá e na hora que o cara pedir, pode entregar sem problema nenhum. Maravilha. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar aqui pra gente na telinha ou procure qualquer membro da coordenação na sua unidade. Tá bom? Uma boa prova para vocês, uma excelente segunda fase aí da Unicamp para todos vocês e até uma próxima vez. Um abraço para todos. Acompanhe agora aí as dicas para o dia da prova. Então agora, pessoal, vamos passar algumas instruções para você aí para o dia anterior e o dia de prova. Professor Cláudio, quais são aí as orientações que a gente poderia deixar para o aluno antes da prova? No dia anterior, o que ele deve fazer? O que é recomendado aí? Algumas recomendações básicas. Uma leitura breve do manual, principalmente na parte que se refere à prova que ele vai fazer no dia seguinte. Verificar o local da prova, tá? Se ele não conhece bem esse local, ir lá fazer uma visita, checar trajeto, tráfego, trânsito, porque no dia da prova é sempre complicado o trânsito nas imediações. Checar documentos, né, já se reservar um dia antes, não deixar para cima da hora, fichinha de inscrição, documento de identidade com foto, tem que ser oficial, certidão de nascimento não serve. Separar o material para a prova, sempre levando duas, 3 canetas, 2, 3 lapiseiras ou lápis, borracha macia, régua, né? Então, estojinho bem caprichado. Não esquecer, tá, de que nesse dia anterior, atividade física, se está acostumado a fazer, faça. Se não está acostumado, não é o dia de fazer. Então é um dia mais tranquilo, nada de estudos, no máximo uma leitura de um jornal, de uma revista aí, né? Então, mas nada de botar matéria nova para estudar, de jeito nenhum. Tá? Atividades bem tranquilas, vá passear, vá ao clube, sei lá, nade um pouquinho, vá ao cinema, a um teatro, tá? Passeie, nada de exageros, nem comida, nem bebida, nem atividades físicas, né? Ritmo normal, né? Ritmo dormir no horário normal, tá? Né? Nada de dormir mais cedo, porque vai acabar acordando mais cedo, isso pode gerar até ansiedade excessiva. Tranquilo. Né? Para o dia da prova, Claudião? Para o dia da prova, bom, pelo calor que estamos tendo, roupas, vestuário, bem leve, mas tranquilo. Não esqueça de se alimentar bem, tá? Sua prova é muito longa, tá? Então faça uma alimentação em casa reforçada, não exagera na comida, mas, né, de qualidade, não é a quantidade, é a qualidade. E também durante a prova. Não esqueça de levar água, um suco, barras de cereais, chocolate, balas, tá? É preciso manter um nível de glicose bom, né? de bombom durante a prova. E esses lanchinhos, eles até ajudam também na hora do break, né? Aquela hora que a gente sempre fala para vocês de dar uma paradinha, né? Para respirar um pouco, para oxigenar um pouco aí. Esse lanchinho, ele é interessante, por isso aí também vai ajudar bastante. Eletrônicos, por favor, Nenhum. Todos desligados, nenhum. Todos os manuais exigem isso. Bem, pessoal, agora é ir lá e fazer esta prova que você com certeza está bem preparado. Se houver qualquer problema,
tiver alguma dúvida ainda, mesmo na hora, estaremos todos lá. Claro. De amarelinho. Vista a sua camisa e vá conosco. Com a nossa amarelinha, uma camiseta igual à sua, estaremos lá para te atender, para conversar, para te deixar, né, com a moral elevada. Tá bom, pessoal? Boa prova. Boa prova para vocês.